Oi, oi, povo sexy! Como é que vocês estão? Lara aqui de novo na telinha de vocês. Hoje num horário um pouquinho mais tarde, porque é uma live conjunta. Eu tô bem feliz por ter essa oportunidade de fazer essa live com o Breno hoje. Vou só esperar ele entrar pra colocar ele aqui junto com a gente. Eu gosto muito dessa temática. É bem diferente, tem várias palavrinhas, tem um vocabulário bem incomum para a maioria das pessoas. Então a gente tem muito com que aprender com isso tudo. Olha, ele já chegou, eu já vou colocar ele aqui. Peraí, só um pouquinho. Vou fixar aqui o comentário. E vamos chamá-lo aqui. Conectando. Olá! Oi, oi, gente que tá entrando. Aê! Olá, Tudo bem? tudo bem, querida? E você? Tudo bem, deixa eu ajustar aqui, que quando entra sempre dá uma mudada no À ângulo. vontade, Aê. à vontade. Pronto. Tô aqui também, ó. Tá refletindo até a luz no óculos, mas Ó, tá tudo bem. Ah, você também, verdade. Tudo bem? Quanto tempo? bastante tempo, ainda mais que eu tive um ano de pausa na pós, com essa confusão toda. E aí É acabei de mesmo, né? terminar. Ah, mas tá tudo bem. Que bom, bom revê-la. Prazer enorme estar por aqui. Ah, é uma honra ter você aqui comigo. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado, ter topado aqui fazer a live comigo. Imagina, teu pedido é uma ordem, é um prazer enorme. Até porque também duas coisas, né? Companhia muito agradável, né? A gente mata a saudade também nas lives e o assunto também muito instigante. Então é sempre muito gostoso essa troca. Sim, e a tua aula foi muito marcante para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E é um pouco disso que eu queria trazer hoje para as pessoas. Eu já fiz algumas lives, alguns posts a respeito de assexualidade, diferentes atrações e diferentes reflexões que aquelas aulas me trouxeram. E vira e mexe eu acabo recomendando o seu trabalho aqui, não só por esse assunto, né? Mas foi muito legal ter tido essa aula sobre a sexualidade com você. E depois você ter trazido também, né, o pessoal do coletivo Abrace. Então, Sim, sim, verdade. e é muito bonita essa troca, né? E eu queria começar justamente perguntando por que você se interessou por se aprofundar em assexualidade, sendo que você é alossexual. E explicar um Uhum, pouquinho isso. desses termos. Tá bom, tá bom. Eu acho que é uma ótima forma da gente começar mesmo. É uma história interessante, porque é, você estava falando das aulas, né? Eu sempre gosto de mencionar que essa aula sobre a sexualidade caiu como assim, um prêmio que eu ganhei, né? Eu muito honrado em poder dar aula sobre, falar sobre a sexualidade. Porque essa aula ela era dada pela professora Elizabeth Oliveira, né? A professora Elizabeth foi uma das pioneiras no Brasil que trouxe essa temática, né, sobre a sexualidade. É, Até eu acho que é uma ótima referência, porque quem quer ter esse primeiro contato com a sexualidade é legal ler o trabalho dela, né? A tese de doutorado da professora Elizabeth o tema é uma vida de ameba, minha vida de ameba, né? Aonde ela fez um estudo em escolas sobre diversidade sexual, né? Então foi muito legal, assim, porque ela dava essa aula lá na Unisal, e aí depois que ela faleceu, né, já saudosa professora Elizabeth, depois que ela morreu, eu fui convidado, né, depois no ano seguinte para dar essa aula. Então, assim, eu fico feliz, fico grato em dois sentidos, né, por falar sobre um tema pouco explorado socialmente Sim. e por justamente ter assumido também essa aula que era dada pela Elizabeth, que depois se tornou uma grande amiga minha, enfim. Bem, assim, então um pouco da minha história começa por aí, né, a das aulas.
Mas eu já tinha contato com a sexualidade antes mesmo de levar o tema para pós, né, para pós em sexualidade. Eu atendia no consultório muitas pessoas assexuais. Uhum. Só que curioso que o meu primeiro contato com a sexualidade foi da maneira assim mais desconhecida possível, né? Porque as pessoas chegavam com esses relatos falando que não sentiam atração sexual, ou algumas pessoas até dizendo baixo libido, não tinha libido, não tinha interesse, não tinha vontade. É, ainda era uma coisa em construção, não se falava diretamente em sexualidade, mas as pessoas já expressavam essa falta de interesse, né? Ou algum tipo, né, em algum nível, essa falta de atração sexual. E aí aquilo começou a me chamar a atenção porque não era apenas um relato, né? Muitas pessoas chegavam no consultório dessa maneira, homens e mulheres, né? Na época ainda, eu estou falando de talvez uns 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás. Eu já tenho 22 anos de consultório, de clínica, então isso já alguns anos atrás eram esses relatos que chegavam. E aí eu comecei a pesquisar. Por quê? Porque aí, lá, eu me deparei com a minha ignorância sobre o assunto. Eu falei, gente, peraí, tem algum movimento acontecendo aqui no consultório e eu já tinha toda uma trajetória com sexualidade, mas com disfunções, né? Sim. Então, quando a gente pensa muito em terapia sexual, a gente vai pensar muito, às vezes quase muito voltado para a questão de disfunções sexuais. Sim. E aí eu estava me deparando com outro movimento. Eu falei assim, opa, peraí, tem um tema aqui, tem alguma coisa acontecendo que não é exatamente sobre disfunção. Muito embora, e até para eu não ficar com esse olhar muito enveredado para patologizar identidades, eu falei, não, eu não posso ter esse olhar patologizante. Eu tenho que sair desse lugar e aprender uma outra coisa. Eu tenho que ver Uhum. uma outra coisa. E aí foi onde eu tive, né, contato com a sexualidade. Comecei a pesquisar, comecei a escrever artigos a respeito e cada vez mais chegando no consultório casos assim, né? Que em alguns momentos eram de fato disfunções, tinha questões relacionadas a disfunções sexuais, mas muitas pessoas não, né? Não tinha nada de patológico, não tinha nada de nenhum problema físico, hormonal relacionado, e sim uma identidade sexual. Então foi essa a minha trajetória que Eu acho que é me importante levou. a gente orientar as pessoas que sim, pode ser alguma coisa hormonal, pode ser que tenha Exato. algum trauma, alguma coisa que dá para resolver de alguma maneira. Mas não dá pra gente dizer de cara que é. Não dá pra gente botar nesse quadradinho da patologia. A gente precisa primeiro investigar para daí ter uma Exato. conclusão se é uma identidade sexual da pessoa ou se realmente é outra coisa. Uhum. É isso mesmo, exatamente. É o cuidado que a gente tem que ter, enquanto terapeuta sexual, enquanto educadores, né? E sair dessa lógica, às vezes, muito simplista mesmo, e muito quase que uma ideia muito sempre voltada muito para a biologia, né? Então, assim, Sim, vamos ver questões hormonais, então deve ser, ou então alguma coisa, algum trauma que a pessoa teve, e não tem nada de traumático, né? Quando as pessoas elas falam daquilo que elas se reconhecem, como elas pensam ser, como elas se percebem, não é justo, não é verdadeiro, né? Sendo que a verdade ali são delas, a maneira como elas se percebem, como elas vão construindo, né? Como elas vão se identificando. Então é importante a gente fazer essa separação sim e ter esse cuidado, né? É um zelo que a gente tem que ter, principalmente no consultório. É uma tendência, viu, Lara? Inclusive, muitas vezes eu reparo muitos profissionais caírem nesse lugar comum, né? Que é muito preconceituoso, é muito violento, né? De invisibilizar as identidades e achar que é uma coisa muito biológica, né? Algo fisiológico, né? Ou então uma explicação de algum trauma do passado e vamos tentar consertar isso. Não, pessoas assexuais não precisam ser consertadas, elas têm que ser compreendidas. Isso faz parte da diversidade sexual e tá tudo certo, né? eu não sei se você vai lembrar, mas quando você deu essa aula para minha turma,
tinha um aluno que era médico, e aí ele começou a questionar as pessoas do coletivo, né? Querendo realmente achar essas questões. E uma coisa que eu percebi que nele confundiu muito, e até acho que no geral, assim, de cara, quando você escuta as primeiras vezes os relatos de algumas pessoas, principalmente quando ela não mantém aquele padrão sempre, quando ela é mais fluida no espectro, né? Tem uma fase da vida que ela tá de um jeito, depois ela muda e tal. Isso confunde mais ainda as pessoas, porque elas falam, mas eu, depois que casei, também não quis tanto. Então, as pessoas confundem um pouco e também a gente tem muita resistência, como a gente tem várias padronizações e normatividades, né, compulsórias, a gente tem muito a ideia de que é tudo... Tem sempre um normal, né? Um dito normal, um dito padrão, e que a gente vai nascer e morrer daquele mesmo jeito. Como se não pudesse ter a fluidez que a sexualidade humana realmente pode ter. Pode ser que a pessoa nasça de um jeito, vai morrer daquele jeito, e pode ser que não. E é curioso isso, né? Muito legal o que você está falando, porque você me faz pensar o seguinte: a gente fala tanto sobre diversidade sexual, pluralidade sexual, e a gente às vezes a gente não consegue dimensionar exatamente essas palavras, né? Essas ideias, esses conceitos, porque se a gente está falando de diversidade, eu acho nada mais justo e honesto, enquanto seres diversos, né, e plurais, a gente às vezes transitar mesmo, né? Termos desejos diferentes, práticas diferentes, transitarmos entre gêneros ou não termos gêneros. Então, qual é a nossa dificuldade enquanto sociedade da gente de fato pensar, né, na palavra plural e na diversidade do ser humano? E considerar que isso é o natural, muitas vezes. Né? Que as pessoas elas podem transitar. Essa fluidez ela é muito possível, inclusive, na existência das pessoas. E se é possível, então a gente não pode olhar, a gente não pode ficar com esse olhar, então, de surpresos, mas entender que a gente está entrando numa naturalização mesmo, de entender que, assim, olha, eu tenho desejo sexual por mulheres, mas eu posso ter, por exemplo, atração romântica ou atração afetiva com homens, né? E isso é uma expressão minha, em particular. Isso funciona para mim. Isso não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, né? Mas é a minha fluidez, é a maneira, principalmente como eu me compreendo, como eu me percebo. Então, acho que a gente está chegando no momento também, e eu acho que bom que a sociedade está começando a entender algumas coisas. Temos que caminhar muito, mas eu acho que a gente começa a desconstruir um pouco essa rigidez da gente não entender de fato o que é diverso. O diverso está em mim. E o diverso ele é possível, né? Então eu não tenho que me surpreender com o que é possível, mas viver aquilo que é possível para mim. Para mim, que não precisa ser para todo mundo. Sim, essa coisa, né? Toma conta da sua vida. E além de cuidar da própria vida, sem julgar, eu acho que é muito fascinante a gente ter essa curiosidade sobre os outros. Mas o que eu sempre falo a gente dificilmente consegue deixar todos os julgamentos de lado, mas eu falo para as pessoas fazerem esse exercício de conhecer pessoas que se identificam com aquele grupo antes de tirar conclusões de sei lá da onde que ela tirou. Porque geralmente a gente já chega nesses assuntos com umas ideias que foram impostas socialmente pra gente e a gente foi absorvendo aquilo como o comum. Então, conhecer várias pessoas, porque também a sexualidade é um espectro tão grande, tão diverso nele mesmo, e cada pessoa vai ter uma vivência tão única, que conhecer uma pessoa sexual também não vai fazer você entender muito bem o que é essa... Exatamente. Só que você me fez uma pergunta final e eu não respondi você, né? Que você falou assim, como é que uma pessoa alossexual vai falar sobre a sexualidade, né? Eu acho que é até um bom momento para poder... Deixa eu responder diretamente a tua pergunta, porque ficou faltando só esse complemento. Que é o seguinte, a gente está falando sobre fluidez, sobre diversidade e pluralidade,
é curioso que eu não me sinto. Se você. Engraçado, eu não posso dizer com toda a veemência para você, com toda a convicção, que hoje eu me sinto totalmente alossexual, não, viu? Uhum, Eu tenho me identificado muito, inclusive, com a sexualidade, você quer saber? Sabe? uhum, É engraçado que a tua pergunta, eu acho que já é uma pergunta que me desconstrói um pouco, assim, me faz pensar um pouquinho também, porque é, justamente por esse espectro ele ser tão diverso, existem especificidades ali que, sinceramente, me contemplam, sabe? Eu me percebo diante de algumas dessas, né, dessas identidades. Então, a alossexualidade, ela não é necessariamente uma realidade. Eu acho que talvez já tenha sido mais, inclusive, para mim, né? uhum, Mas só para a gente entender que o alossexual ele tem a atração sexual como primazia na vida dele, né? uhum, Então, é o que se pressupõe que se eu estou num relacionamento, seja ele uma relação monogâmica, casual, numa relação de amor livre, enfim, é que necessariamente, se eu estou numa relação com o outro, eu, eu vou, em algum momento, ter um encontro, uma relação sexual com essa pessoa, né? Ou que eu tenha que sentir, ou que eu vou sentir em algum momento ali atração sexual por ela, e, portanto, desempenhar, né, esse comportamento para o encontro sexual. E essa é a lógica por trás da sexualidade, ou seja, a atração sexual como sendo necessária, uma primazia, uma lógica que impera na vida das pessoas, até porque vivemos também numa sociedade sexonormativa, onde era a isso que eu ia... prática sexual ela é determinada, né? Então, assim, olha, pô, peraí, né? Você tá num relacionamento, é lógico que você vai transar, né? Como assim, né? Como assim, carapa, né? Vamos pensar melhor sobre isso. E então existe também uma cultura aonde naturaliza o sexo, a prática sexual entre as pessoas, né? E determina, né, que isso seja a lógica que vai ditar a vida delas, né? Nossas vidas, elas têm que girar, ou elas acontecem mediante o encontro sexual com o outro. Então, isso tudo, ela reforça muito uma leitura, né? O posicionamento da alossexualidade, onde o sexo, então, ele é visto dessa maneira. Em contraponto, você tem os assexuais, né? Que são aquelas pessoas que não têm, portanto, o desejo, a atração sexual como sendo primordial para elas. Isso não é prioridade, ou isso inclusive não tem atração sexual, ou se tem, às vezes está condicionada ou é mediante situações específicas, né? Sim. O que desconstrói também uma outra lógica de que os assexuais, então, eles não transam em hipótese alguma, né? Eles não têm relação sexual em hipótese alguma. Não, tem. Só que a lógica por trás, né, da prática sexual ou necessariamente da atração é o que vai determinar a diferença entre pessoas alo e pessoas assexuais, né? É a importância que você dá para aquilo, ou a identificação que você tem com essa atração, a leitura que você faz de uma relação sexual, né? Que às vezes não é tão necessária, assim, para mim, tudo bem, né? Tudo bem ser assim. Eu sou alo, mas eu aprendi muito estudando e ainda aprendo estudando a sexualidade. Já fiz lives falando de diferentes atrações. Não falei de todas, mas teve uma live que eu foquei em atrações sexual, romântica e afetiva, que foi, nossa, principalmente a românticos, era uma coisa que no início para mim era como assim, né? Então você tem atração afetiva, mas não tem romântica, como assim? Mas depois que eu fui entendendo melhor, é simplesmente Aham. uma visão diferente daquilo. Não é que não aconteçam certos gestos que a gente considera romântico. Então, é sempre um convite à reflexão do porquê
de chamar aquelas coisas e por que que se separam certas coisas e que a gente acha que é natural, que é normal, mas que não é. É construído socialmente e a gente vai absorvendo aquilo e aprende sem perceber, sem querer, inconsciente, né? Não é uma escolha, uma reflexão consciente daquilo. Fato. Eu lembro que na tua aula uma reflexão muito importante foi a questão da separação de amor e sexo, né? De como a gente até consegue entender um sexo sem amor, mas é tão difícil para a gente entender numa sociedade onde, né, tem a sexonormatividade, a alossexualidade é a esperada, como que é um amor sem sexo? Então, esse desafio, né? Outra normativa por trás disso, né? Eu sempre costumo dizer que os desígnios, né, aquilo que é nos designado, então, se você nasce com... A criança nasce com um pênis, então ela é lida como masculino, né? Ela é lida como uma pessoa, um homem. Ou você nasce com uma vulva, e aí você é lida como feminino ou uma mulher. Esses desígnios, eles são sempre um cumprimento da norma, né? Porque a norma, ela busca o convencional, a convenção. E aí, eu tô falando isso porque assim, nós estamos permeados, nós estamos imersos aí a várias convenções sociais, né? Que vão desde convenções biológicas, inclusive. E aí eu acho interessante porque as próprias pessoas intersexuais, só fugindo um pouquinho do assunto, é legal que as pessoas intersexuais elas rompem totalmente com essas normativas, mas é interessante porque pensando Pô, existe sexo sem amor? Pô, lógico, ok, né? E amor sem sexo? Também, né? Só que a norma por trás disso é o seguinte: à medida que você cresce e você se relaciona com as pessoas, você tem que se apaixonar por alguém. Você tem que amar alguém, porque nós só somos felizes amando alguém na vida, né? Ou nós só... E transando com ela de preferência. E você só será considerado uma pessoa completa, plena, preenchida, feliz. E a felicidade está muito pautada nisso, né? Nessa lógica de que você tem que amar, você tem que se apaixonar, você tem que ter uma vida voltada para a relação amorosa, né, com o outro. E o nome disso é amatonorma, né? Amatonormatividade. É uma normativa que vai pressupor que é uma lógica também social de que as pessoas elas só são reconhecidas a partir do momento que elas conseguem estabelecer uma relação com outras pessoas, né? Que é a ideia do amor romântico, né? Então, você tem que se relacionar com o outro para você ter o seu lugar assegurado, para você ser feliz, para você se sentir pleno, né? Assim como se pressupõe, por exemplo, acho que talvez você já tenha escutado isso, mas eu cresci ouvindo muito isso, né? Essa ideia de que depois que você tem a primeira relação sexual, que você é reconhecido como adulto, né? Que você cresceu. O sexo ele é considerado quase como uma transição, né? Então, assim, olha, enquanto você não tiver a primeira relação sexual, você é lido socialmente como uma pessoa infantil, menor, né? Olha que interessante. Tá vendo como tudo são normativas que vão fazendo... parece que você precisa viver daquela maneira para você se gabaritar ou para que você seja reconhecido para tal coisa, né? E a gente vive uma vida toda condicionado a isso, tentando cumprir com essas normas, né? Então, assim, eu tenho que viver um amor com alguém, né? Eu preciso ser feliz porque eu preciso casar. A matonormatividade, ela vai não só impor a ideia do amor romântico, como muitas vezes, assim, muitas pessoas vivem em busca do casamento. Eu preciso casar com alguém, eu só vou encontrar felicidade no casamento. Então, o que está por trás disso, né? Essas obrigatoriedades, essas normativas, né? Padrões estabelecidos. Isso é tão violento, né? Que a gente vive muito tempo tentando cumprir isso, e aí a gente vai se percebendo, à medida que a gente vai se percebendo, e a gente olha para trás, a gente percebe que, assim, eu vivi muito tempo tentando me enquadrar dentro de caixas, e aí a gente vai tentando desconstruir todas essas caixas que a gente viveu uma vida toda tentando se encaixar nelas.
sabe? Então, assim, eu tentei construir caixas e viver dentro delas, e agora eu estou lutando para tentar desconstruir ou quebrar, romper com elas, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a gente vive tentando cumprir normas, à medida que você vai se percebendo, você busca também se desconstruir e falar assim, não, não é possível, eu não quero mais ficar dentro dessas caixas, né? E aí é onde você vai trazendo outras concepções. Acho que o amor romântico é muito isso, né? E resgatando um pouquinho, dois momentos. A questão do amor sem sexo, as pessoas consideram amizade, né? Como se não fosse Ah, possível um amor exato. sem sexo além da amizade, que é um vínculo diferente da amizade, né? Então, para as pessoas assexuais estritas, que não têm interesse nenhum em sexo, e isso não quer dizer que elas também não façam, porque pode ser que elas façam sem sentir essa atração sexual, mas porque elas acham que é Uhum. importante aquele vínculo, aquela experiência, enfim. Elas podem ter vontade, sei lá, de se masturbar, mas não transar. E daqui a pouco eu vou dar continuidade nisso, mas eu queria também resgatar o que você estava comentando a respeito de repente, para você não é importante, né? Você tem atração sexual por mulheres, mas de repente tem atração romântica também por homens. E eu ouso dizer que na cultura que estamos, patriarcal, é muito comum os homens terem muito mais atração afetiva, de repente não romântica, mas afetiva com homens. Eles se abrem mais entre os amigos Uhum. e tem toda essa cumplicidade e se ajudam. Se um fez caca, o outro vai lá e acoberta e ajuda e tudo mais. Enquanto mulher é só para transar mesmo. É interessante. Acho que eu tenho uma certa inclinação a concordar com você. É, porque, lógico, eu acho que eu costumo dizer que homens gostam de homens, né? Assim, homens. Uma É, afetividade é. total. Porque tem isso, né? Aquela imagem que sempre. É interessante isso, né? A imagem do banheiro, né? Do vestiário, assim. Eu não posso ficar olhando para o corpo de outro homem porque vou ser considerado viado, né? Vão achar que eu sou bicha, vou dar pinta aqui, sei lá, vão pensar alguma coisa a meu respeito, então eu não posso dar aquela manjada, não posso olhar pro pinto do cara, tal. E é muito curioso porque eu acho que isso é até um certo estereótipo, assim, é muito caricato, inclusive, melhor dizendo. Eu lembro de entrar no banheiro quando eu era, sei lá, criança e mesmo adolescente. E aí, assim, os homens, eles estão olhando para cima, eles olham para frente, né? Mas não pode olhar para o lado, de jeito nenhum, né? É o E constrangimento. assim, e se você imagina, né? E se você olhasse o pinto de alguém, né? Ou alguém percebesse que você estava olhando, aquilo criava um Uma clima tensão. de tensão. Você ficava constrangido, você ficava se culpando. Então, como isso é Sinceramente, nunca complicado, né? entendi por que mictório sem fechar, tipo, cabininha igual vaso. Mas ok. Olha, eu acho, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que são muitas resistências e eu acho que, na verdade, qual o problema, né? Qual o problema você olhar para o pinto do caras né, e olharem para o teu e o que são corpos e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu acho que tem muito isso, viu, Lário? Acho que o machismo também, o sistema patriarcal, ele corrobora um pouco, né? Ou muito, para que isso Muito. aconteça também, né? Muito, inclusive. Um pouco não, acho que muito mesmo, né? Para que homens estabeleçam esse tipo de relação, inclusive quase de, né, o parça, né? Hoje em dia tá, então é a parceria, né? Então eu cubro meu amigo, passo pano para ele, Uhum. finjo que não vejo, tal. Mas talvez tenham alguma coisa por trás disso, sim. Eu acho interessante a tua reflexão. Por isso que eu estou inclinado a concordar com você. Então podemos instigar um pouco a reflexão dessa maneira. É, e lógico, não são só essas três atrações, tem outras atrações.
Uma Sim. coisa que eu acho interessante também é que algumas pessoas escutam alguns termos e aí confundem um pouco também. Por exemplo, demissexualidade seria só a atração sexual só depois que se tem um vínculo com a pessoa, né? Isso. Algum lance Um ali. vínculo de afeto. Isso. Alguma afetividade tem que ter sido construída, por mais que tenha sido no mesmo dia, para daí surgir a atração sexual. O que é muito diferente de uma pessoa que ela até sente atração sexual antes disso, mas ela só resolve fazer o sexo, só resolve realmente Se consumar, digamos permite, né? assim, Uhum. depois que tem afetividade. Ou então, por exemplo, o sápio sexual. Tem muita gente que fala, a inteligência é muito afrodisíaca, é uma delícia, tal, tal, tal. Mas se você perguntar para a pessoa, ela, na verdade, ela já estava atraída. Se aparecer um deus grego na frente dela, ela vai estar babando. Uhum. Mas, se tiver, né, um papo interessante, vai ser ainda mais afrodisíaco, o tesão vai aumentar. Mas isso não quer dizer que a atração não surgiu só depois dessa admiração do intelecto da outra pessoa. Exato, exato, exato. Nós tem uma teoria, inclusive boa parte do que se sabe dentro dos estudos sobre a sexualidade, a própria comunidade sexual, né, que formulou muito do que a gente conhece hoje, muito do que tem na literatura, inclusive o próprio termo alossexual foi formulado, ele foi cunhado pela comunidade sexual, né, para dizer justamente do outro, né, aquele que não é, para se diferenciar do assexual. Ah, tem uma teoria das atrações, que é a teoria das atrações divididas, inclusive, que vai falar sobre as várias formas de atração, né? Entre elas, atração sensual, estética, platônica, sexual, romântica. Uhum. Então, essa é a atração, a gente pode até entender a atração como quase que uma forma de um início, né? Assim, ó, o estopim para o desejo, né? O desejo ele está muito próximo ali do aspecto da atração, porque a atração é o que instiga, né? É aquilo que te mobiliza a olhar, a apreciar, a admirar, né? A querer se envolver com alguém. E o desejo ele tem o desejo sexual ele tem um caráter mesmo de concretizar, né? De executar, de ter mesmo, Sim, né? sim. O prazer, enfim, de obter o prazer e tal. Então a atração ela é anterior, né? Ela é o que vai construindo, é o que vai ajudando a instigar a este desejo ou alimentando ele, né? É, e assim como as relações de intimidade, elas também são frutos de construções, né? A gente não tem a intimidade ela não vem pronta, a intimidade você vai construindo com o outro, né? Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma atração, sei lá, ela tem uma atração sexual, ela manifesta esse desejo sexual, melhor dizendo, essa atração ela começa anterior, né? Ela precede, ela vem antes, né? Aquilo vai sendo Uhum. construído internamente no indivíduo e esse desejo ele vai sendo alimentado até o ponto da pessoa consumar, né? Da pessoa concretizá-lo. Então, Sim. a atração ela tem esse caráter anterior, né? Uhum. De iniciar ali, de instigar as pessoas a esse desejo que é possível ou não necessariamente. É que na sexualidade é importante a gente sempre frisar que a gente não fala da falta de desejo, porque desejo ele existe, né? É a falta de atração, Uhum. né? Então, essa atração ela pode ser uma atração sexual, mas ela pode ser uma atração meramente estética, ou seja, eu admiro a beleza, né? Uhum. O formato, o jeito da outra pessoa, e eu me contemplo, eu me sinto contemplado com o nível de atração que eu estabeleço com ela, estética, né? Visivelmente, esteticamente. Às vezes inclusive tem algumas identificações na sexualidade que eu tenho atração pelo outro, mas quando eu tenho a reciprocidade, quando o outro também demonstra sentir Três. atração por mim, eu não sinto mais. Então, quer dizer, tem isso também, né? Essa atração que só eu Eu quero, acho que né? é o fry sexual. O Eu tenho um amigo sexual, que é assim. exatamente. Exatamente, Eu tenho um amigo que exatamente. é assim. Enquanto ele tá
sem esse vínculo da paixão e tal, ele tá curtindo e tá tendo desejo. A partir do momento, não é nem a reciprocidade, mas é quando começa a ficar mais... Eu não lembro se o dele era da reciprocidade, mas acho que não. Acho que era quando ele se apaixonava, aí o desejo caía. Ah, isso. Tem uma, eu acho que não é exatamente para isso. O da reciprocidade eu não lembro o nome. Eu fiz uma live com essa lista desse vocabulário, ele é imenso. Não tem como em uma live dar conta da lista inteira, porque ela tem muita enorme. coisa. Tem muita coisa. Mas para quem está aqui com a gente, quiser saber mais, eu sempre recomendo assim. Primeiro, os estudos da professora Elizabeth, que eu mencionei anteriormente, o pessoal o Coletivo Abrace, né, que você comentou aí. O Coletivo Abrace, assim, é um grupo de pessoas assexuais e que falam, debatem abertamente, né, dão visibilidade a temas voltados para a sexualidade, e é um coletivo, o primeiro coletivo no Brasil, acho que é o mais conhecido aí, que fala sobre esse tema, sobre assuntos voltados à sexualidade, e eu tenho a página deles no Instagram, @coletivoabrace. Um pessoal que eu tenho um coletivo que eu tenho uma proximidade muito grande, já fiz eventos com ele, inclusive no consultório, rodas de conversas, e sempre convido eles para minhas aulas, sim, porque é essencial. Eu acho que não tem lógica a gente falar sobre a sexualidade sem ouvir pessoas assexuais, né, a respeito. Sim. E tem outros, tem um livro que eu acho que também ele é bastante didático, assim, que é um livro do Luigi D'Andrea, se chama Sexualidades em Trânsito. É um livro bem interessante também, ele conta um pouquinho da história, né? O Luigi ele faz um percurso aí histórico sobre a sexualidade aos tempos atuais e, enfim, eu acho que também ajuda a entender algumas coisas. Mas o Coletivo Abraço ele tem bastante conteúdo também, então eu acho que é conteúdo mais rápido, né? De acesso mais rápido também na internet. Sim. Aí dá para ver essas identidades todas. Eu acho que a lista que tem esse vocabulário grandão é do Coletivo Abraço. Eu não tenho certeza agora. Mas se colocar, eu acho que lista, dicionário, a sexualidade no Google dá para achar. Tem a página Orientando, né? A página Orientando, que eu acho que também é uma boa referência, orientando.org, se eu não me engano. Que, nossa, tem muita coisa ali. Mais uma busca simples pelo Google, eu acho que acha bastante coisa. E hoje mesmo apareceu no meu feed, eu ainda não consegui dar conta de ler tudo, mas que tem, acho que foram 3 pessoas assexuais daqui do Brasil que fizeram um novo manifesto assexual, porque o primeiro foi por uma feminista em 72, se não me engano, e aí eles deram uma atualizada, porque, lógico, a realidade naquela época era diferente, e a visão daquela pessoa é diferente da deles, e também essa questão até cultural mesmo, né? Porque nos Estados Unidos tem várias dessas lutas que chamam de identitárias, enfim, ou de grupos específicos, que é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então eu não li ainda, mas eu quero fazer mais pra frente uma live a respeito disso, assim, dos 2 manifestos e perfeito, acho muito super pertinente. Mas olha só, então, só lembrando a gente aqui, o poison.billy, o litossexual, é isso mesmo, obrigado. É isso mesmo. Litossexual, que é quando pede o interesse, quando há reciprocidade, é isso mesmo. Obrigada, obrigado. Querida. Ela é do espectro. Eu sei que é. Bom. Ela é Cúpio, né? Confirma pra mim nos comentários, amada. Porque hoje eu até marquei ela no grupo lá que ela tava, porque eu sabia que essa live ela ia querer ver. Que legal, que gostoso. Bom, mas é sempre bom. Você estava falando da romanticidade, acho que outra coisa que também é um movimento que tem acontecido agora mais recentemente, mas eu acho que também é legal mencionar. Você comentou e eu acho que é bacana falar sobre isso. A romanticidade, ela tem... quando a gente... Alguns tempos atrás, alguns anos atrás, quando se falava muito em sexualidade, o debate sobre as aromaticidades eram quase que inerentes, parece que uma coisa estava vinculada à outra.
E as pessoas aromânticas, elas estão justamente no movimento de se diferenciar da comunidade assexual, né? Então, são espectros e identidades distintas aí. Então, é interessante que hoje você encontra materiais, conteúdos explicativos bastante interessantes sobre a romanticidade. Até na minha página, também, quem quiser me seguir lá, por favor, @BrenoRazusta, eu fiz um material não só sobre a sexualidade, mas da romanticidade. São comunidades que estão se diferenciando aí, né? E é interessante porque eu acho que isso vai também de encontro àquele vale debate, né? De que afeto, né, e sexualidade são coisas distintas e, portanto, merecem leituras sociais distintas também. Então, você comentou e eu lembrei agora, por isso só para fazer um complemento. Ela confirmou aqui que é ela mesma, Amanda, e que ela é Cúpio. Amanda, se você quiser colocar aí nos comentários também, explicar um pouco da sua vivência, o que é Cúpio, que é a única pessoa que eu conheci que é Cúpio, então é bem legal de colocar também. Que legal. Prazer, Amanda. Eu falei pós o ponto Billy, mas é Amanda. Então tá bom. Obrigado. Eu queria puxar agora para uma parte mais puxando sardinha para o meu lado, assim, que das coisas que eu amo também, sobre fetichismo. Porque eu lembro que no intervalo da sua aula, eu perguntei para alguns, porque eu fiquei matutando aquilo. Muito bem. As pessoas não transam no sentido, né, que a gente coloca sexo na caixinha de pênis, vulva ou afins, né, penetração principalmente. Será que essas pessoas, algumas delas, não gostam de jogar essa energia sexual, esse erotismo pro fetichismo, né? Não gostam de fazer práticas de BDSM ou outros fetiches? E aí eu lembro que a Sara afirmou com certeza, sim. Eu não sei se ela faz ou se ela conhece outras pessoas. E eu sei que tem uma pessoa, que agora eu esqueci o nome dela, que é do Lauren também. Isso, a Lauren, que é fetichista. Então, ela é não monogâmica também, se não me engano, ou o casamento dela, eu não lembro. Mas, enfim, e eu achei, assim, muito legal de saber, porque, né, eu tava tendo contato com pessoas assim, falando abertamente sobre isso pela primeira vez. E, inclusive, eu já tinha um amigo que ele é demi, e ele se sente, eu não sei se ele continua, mas na época ele se sentia meio mal de ser inserido no espectro assexual. Porque na cabeça dele, assexual era só trans. Assexual seria só o estrito. Mas como ele, né, tinha esse desejo a partir do momento que ele tinha o vínculo afetivo, ele achava muito estranho se considerar assexual. Tá. É porque o termo, o próprio termo assexualidade, eu acho que cria um pouco essa armadilha, né? O prefixo, ele dá a ideia de aversão, né? Como então, pessoas assexuais, elas não têm relações sexuais em hipótese alguma, né? Que é a ideia dos estritos. Que, de fato, existem pessoas assim, mas não são todas. E muitas delas são demissexuais, que vão se relacionar a partir do vínculo de afeto estabelecido com o outro. A própria Amanda escreveu uma coisa aqui que eu acho que eu queria até mencioná-la, porque assim, olha, eu nunca senti atração por ninguém, mas sinto vontade de relacionar e, por consequência, fazer sexo, porque é uma forma de conexão com outra pessoa. É isso, né? Quer dizer, eu acho que é interessante esse posicionamento da Amanda, porque a gente faz sexo, a gente pratica sexo de inúmeras formas, inclusive nós, alossexuais, as pessoas alossexuais também, né? Você não faz sexo necessariamente porque você está com desejo. Às vezes você faz sexo porque você quer agradar o outro, né? A gente pode fazer sexo porque a gente quer ter um filho. Não sei, sabe assim, a própria permissão também da prática sexual, ela não passa necessariamente por uma questão de atração, de desejo. Eu faço por outras formas também, por outros meios, né? E é interessante que
A Amanda tá falando, eu faço por conexão a outra pessoa, quer dizer, eu tô, o que me motiva ao encontro sexual é a maneira como eu vou me vincular a ela, né? Eu não preciso É outro ter orgasmo significado. necessariamente com aquilo. Quer dizer, quais são os propósitos que fazem com que cada um de nós nos permita Uhum, a prática sexual, ou não, né? Eu acho que é um uhum. olhar para dentro de si, né? Então, achar que todo mundo tem segue a mesma lógica, que nós vamos praticar sexo, ou sempre da mesma maneira, isso não serve, definitivamente não dá, né? Não é a régua que a gente pode usar para todo mundo. E ela ainda colocou que ela é bicúpio, então, né, Uhum. ela teria essa consequência de querer essa conexão com pessoas, tanto, né, independente aí do gênero, mas a atração afetiva dela é por homens e por mulheres é sensual. Então Exatamente. é muito legal assim de ver pessoas que têm esse autoconhecimento tão incrível de todas essas nuances e vários tipos de atração e como que isso funciona para aquele momento da vida dela, né? Exatamente. Porque além do autoconhecimento, ajuda muito na comunicação também, né? Na questão Uhum. relacional ajuda muito. Porque quando a gente tá meio perdido nisso tudo, se a gente não se conhece, fica muito mais difícil se comunicar e para ter entraves no relacionamento é, acaba sendo mais propício, né? Então eu sempre amei muito estudar a sexualidade, por mais que eu seja bem alo, porque por mais que o meu comportamento às vezes pareça ser de Demi, mas não é por questão que minha atração já existe. Agora, se eu escolho ou não fazer, são outros 500. Mas Exatamente. é tanto de ter mais empatia pelas pessoas que são diferentes de mim e diferentes do que a sociedade colocou como normativo, quanto esse autoconhecimento. Porque eu aprendi muito de mim a partir disso. Tanto é que me colocando no fetichismo, eu tenho com pessoas uma relação que é só fetichista. Eu não tenho atração sexual nenhuma por aquela pessoa. Eu vou fazer Uhum. práticas e é muito legal de refletir a respeito dessas práticas, porque para algumas pessoas isso é sexual, isso é fazer sexo. Para outras, não. Isso é muito diferente. Se a gente não está Daí é o genitalizando, sentido. Isso. se a gente não está genitalizando aquela prática, então como que aquilo é sexo? Então, Perfeito. aonde que começa e termina, né? A questão de preliminar. O que é preliminar? Uhum. Você decidir que vai transar com a pessoa e botar o gato para fora do quarto e pegar água? Ou, ou é todo um movimento antes da tal penetração? Precisa ter penetração para ser sexo? Precisa tirar roupa? Outra, Não precisa. outra boa questão. Então, Sim. assim, eu tenho uma amiga que ela fala, não, para mim, fetismo, qualquer prática é sexo. Eu me sinto transando com as pessoas. Por mais que não seja genitalizado, as pessoas estão de roupa, ela não, às vezes nem encostou a mão na pessoa, mas para ela é sexo. Eu já me sinto assim, mais ou menos no sentido de depende de que relação eu tenho com a pessoa. Então, se com o meu Tá. namorado eu tô fazendo aquela prática, tem outra conotação e eu tenho outra reação. Tem a questão mais sexual junto, então para mim já é um sexo. Mas se eu tô fazendo essa prática com um amigo, uma amiga, para mim não tem atração sexual nenhuma. É uma prática erótica, dá, né? É gostoso, dá tesão, mas eu não sinto atração sexual por aquela pessoa. Perfeito. Então, para mim, Perfeito. é muito difícil configurar como sexo. Eu acho ótimo quando você diz que, e eu super concordo mesmo, o sexo, talvez a prática sexual ela é cada vez menos genitalizada mesmo, e as pessoas talvez estejam desmistificando isso, porque o encontro sexual, eu gosto muito de falar da ideia do encontro sexual, né? O encontro entre duas ou mais pessoas, dois seres, dois indivíduos que estão ali com um propósito em comum. Às vezes esse encontro sexual ele vai mais de, ele tem que fazer sentido,
né? E é o sentido que a gente dá para esse encontro que é mais importante do que necessariamente os desígnios, muitas vezes impostos à prática sexual. Então, assim, de fato, o sexo, o encontro sexual, ele não é genitalizado mesmo, né? Precisa de penetração? Absolutamente, né? Pode acontecer, mas não é uma lógica, não é necessariamente algo relevante, né? Se, enfim, não acontecer. Com roupa ou sem roupa, também, né? Qual o sentido que você dá para a roupa? Você precisa. Qual é, né? Muitas pessoas só se autorizam a prática ao encontro sexual quando tiram a roupa, né? Então, assim, qual é o sentido que você dá para a roupa e para aquilo que você está vestindo? Eu acho que No é tão inverno, pequeno. então. Não é exatamente nesse friozinho, gente. Ai, que gostoso. Vamos ficar coberto, vamos ficar, né? É mais aconchegante esse calorzinho e mesmo assim vamos curtir juntos, né? Vamos aproveitar o momento. Mas você sabe que a Lauren, ela ali estava falando dessa questão do fetiche. A Lauren, se eu não me engano, não sei, eu não sei se ela está aqui. Eu acho que não, que eu não a vi entrando, mas eu Acho que queria não. que ela falasse isso. Eu tenho medo de falar alguma coisa e de repente não me equivocar, mas se eu não me engano, a Laura ela pratica BDSM, né? Isso. E é interessante que a prática do BDSM é antes de tudo, uma prática onde você estabelece acordos, né? Você estabelece combinados ali também. E que não necessariamente tem a prática sexual, né? Então é legal porque a Laura mesmo fala isso. Eu sou assexual e pratico BDSM. Para mim tá tudo certo, porque o BDSM ele não a prática não me obriga necessariamente à prática sexual e eu me permito, né? Quer dizer, legitima a minha sexualidade numa boa e ela consegue transitar, né? Nesses dois espaços, nesses dois lugares numa boa. Então eu acho bacana isso. Isso vai de acordo, e isso vai de encontro àquilo que a gente estava falando, né, Lara? É a nossa diversidade, é a nossa pluralidade. Então, o fato de você também praticar sexo não invalida, não invalida a tua sexualidade, né? O fato de ser demissexual não faz com que eu não seja assexual. Não, você é, né? Só que, enfim, qual é o, né? Enfim, compreenda esse lugar, essa identidade e tudo bem, né? Uma coisa não invalida a outra. Então, eu acho que é isso. A diversidade sexual é uma coisa que a gente tem que começar a olhar de fato como precisa, né? Com profundidade, E um com fato, abertura. um fato muito curioso desse meu amigo é que ele chegou a fazer vídeos pornográficos profissionalmente, sendo Ok. debissexual. Então ele precisava conhecer a atriz antes, conversar com ela, puxar papo para criar um vínculo para conseguir fazer. Aí ele viu que realmente não ia dar para ele, porque eu acho que ele Olha, fez um só, assim, tipo, um dia dessa experiência, não sei se ele teve mais. Mas ele chegou a fazer, né, ter essa experiência e era um desafio muito grande. que bárbaro, que É uma pessoa legal. fetiça também, então assim, ele é bem fora da curva, digamos assim. Tá. E a gente não imagina uma pessoa sexual, meu Deus, tentar fazer né, trabalhar com pornô. É, mas aí que tá, né? A gente tá falando de identidades, né? As pessoas ainda ficam. A orientação sexual, identidade de gênero, a gente tem que lembrar que tudo isso é autodeclarado, né? São identidades autoidentificadas, autodeclaradas. Então, respeitar como a pessoa ela se percebe, né? As suas expressões de gênero, respeitar e ler, né? Compreender, se aproximar da realidade do outro, eu acho que é o que a gente sempre tem que levar como regra, né? Assim, maior. Respeitar a identidade do outro, como ele se identifica, como ele prefere os seus pronomes, respeitar seu nome social, é isso, né? Então,
Eu acho que daí a importância de tantas terminologias. Tem muita gente que reclama, nossa, mas tem muito nome, Breno, tem muito conceito, são muitos termos, né? Para que tudo isso? Não, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais representatividade mesmo. A gente tem que, nós temos que dar nome, né? As pessoas precisam se nomear, as pessoas precisam se identificar, elas precisam se perceber, se entender. E os termos, conceitos, nomes, isso ajuda muito nessas construções todas. Legitima, né? Acho que a gente também não, a gente não precisa necessariamente do outro para nos legitimar, mas a gente precisa, a gente vive num coletivo e eu acho que a gente não pode mais viver isolados, a gente tem que começar a escutar, entender o que os outros estão dizendo, né? Aquilo que eles estão tentando falar para a gente não cabe mais, né? Ignorância, não cabe mais invisibilizações, né? Silenciamentos, não cabe mais. O momento social é da gente ter abertura e da gente entender as inúmeras representatividades que existem. Inclusive, a gente está falando sobre sexualidade, mas aí a gente pode pensar em vários recortes, né? Étnicos, raciais, né? Sobre capacitismo, branquitude, negritude, enfim, olha, a gente tem que sair um pouco também desse, né, do escopo e entender que existem muitos outros atravessamentos aí. Sim, e eu sempre fico muito curiosa, assim, quando as pessoas falam que elas não gostam de rótulos, né? Primeiro que ninguém é obrigado a se autodeclarar nada. Também, não precisa. Né? Se você não quer passar por esse processo de autoconhecimento nesse sentido, nesse aspecto, eu sempre convido para isso. Mas se a pessoa não tá afim, também, ok, né? Agora, isso tem uma importância muito grande, tanto nessa questão de pessoas que se sentiam sozinhas e perdidas e aí finalmente encontram um grupo para se sentir pertencente, né? E muitas vezes tem um cunho muito de luta política realmente para isso, né? Para se ter igualdade, se buscar por essa equidade entre essas pessoas. E também a questão de academia. No mundo acadêmico, se precisa classificar para se estudar. Senão você não tem estatísticas, não tem números. E essas estatísticas são importantes para propor soluções em políticas públicas. Então, exatamente. Essas classificações são importantíssimas. Exatamente, exatamente. E é assim que a gente muda, que a gente causa aprendizado e a gente muda uma sociedade, né? Através de posicionamentos políticos e de políticas que de fato possam atender a populações, pessoas que não são atendidas, não são contempladas, que não se sentem pertencentes, né? De uma sociedade que mais exclui do que inclui, né? Então é isso mesmo. É importante os conceitos, os termos, os nomes, as identidades, porque é dessa maneira que a gente consegue fazer política e é a única forma da gente mudar, né, esse cenário atual, que é um cenário ainda, como eu falei anteriormente, a gente precisa caminhar muito, mas nós estamos numa caminhada e nós vamos seguir em frente, né? Nenhum passo atrás, todo mundo de mãos dadas e vamos em frente. A Amanda colocou aqui, ó, que durante um tempo ela se considerava demi, mas aí com o tempo ela foi pesquisando mais sobre a sexualidade, quando ela se conheceu melhor e descobriu que era cúpio. Perfeito. Ela falou aqui que só se sente confortável em fazer sexo quando ela cria conexão com a pessoa. Não tem nada a ver com romanticidade, e sim atrações afetiva e intelectual. Então ela conseguiu, através dessa busca e esse autoconhecimento, perceber tantos detalhes, tantas nuances, que é muito fascinante. Eu adoro quando as pessoas têm tanto conhecimento delas e elas são tão peculiares. É libertador isso, né? É libertador. Você ter... Isso eu acho que é a ideia da gente viver plenamente, né? Então, você tem uma vida plena quando você se percebe e você se liberta dessas amarras, né? Ficamos tanto tempo em silêncio, né? Com medo, às vezes, de ser quem nós somos. Imagina, sejamos.
Bárbaro, bárbaro, que legal. No próprio espectro da sexualidade, na área cinza, tem assexuais que são fluidos, né? Já tem os assexuais fluidos que eles estão mesmo nessa. Eles vão, né, de um momento para outro, assim, se percebendo de forma diferente, assim como foi para Amanda. Então, a experiência dela, e isso é legal dizer, né? É a experiência de cada um, é a vivência de cada um, né? Então, se você se percebe como Demi, depois ela se percebeu como Cupro, ok, é a vivência dela, é aquilo que serve para ela, é aquilo que a contemplou. Então, tá tudo certo. Sim. E outra coisa que eu, quando falo desse tipo de atração, como eu faço parte da comunidade fetista e também da comunidade não monogâmica, eu escuto muito pessoas falarem que são como é que é? Heteroflexíveis. Heteroflexíveis. O que seria esse heteroflexível? Eu acho que, na verdade, a maioria dessas pessoas, e aí eu sempre trago a reflexão para as pessoas pensarem na vivência delas para saber se é isso mesmo. Pelos relatos que eu escuto, o que eu entendo é que essas pessoas são heteroromânticas e heteroafetivas, mas elas são bissexuais. Só que o lado heterossexual é alo. É alossexual. Uhum. Só que o lado homossexual dessa pessoa é ace, é assexual. Provavelmente Pode ser. condicional. Então ela é grey, ela é da área cinza. Ela é uma sexual cinza. Porque ela precisa de condições favoráveis e específicas para aquele desejo surgir e ela querer se envolver sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. Muito, muito interessante teu ponto de vista. Eu acho que pode ter essa diferenciação, sim, né? E é interessante porque a tua reflexão é tentando enquadrar dentro de uma explicação ou de um entendimento da sexualidade, das identificações sexuais, mas talvez eu vou contribuir agora com uma outra provocação. Talvez também por trás disso, e não estou dizendo logicamente que todos são assim, mas será que pessoas que se denominam como heteroflexíveis, essa flexibilidade, têm um medo, têm um receio de se afirmarem como homossexuais ou como bissexuais? O que está por trás disso? Né? Um preconceito, machismo, misoginia, patriarcado? Qual é a violência que poderia estar por trás desse tipo de prática ou de identidade, de identificação, melhor dizendo? Que violência que poderia estar por trás de uma identificação como heteroflexível, por exemplo, que poderia impedir pessoas de vivenciarem plenamente as suas identidades, sejam elas homo, bi, pan, enfim, e outros formatos, né? Seja no afeto ou no desejo. Não estou dizendo que necessariamente essa explicação cabe, mas é uma provocação que eu quero fazer aqui também. Quais são as violências por trás disso, né? Uhum. Não, essa é super válida. Eu vejo mais isso, eu tenho mais a tendência de ver por esse lado quando é com homens. Porque por conta do machismo, eles sofrem muito mais pressão, né, para serem héteros. E a bissexualidade da mulher é muito mais aceita. Então, é muito mais comum eu ver no mundo não monogâmico mulheres se assumirem bissexuais e algumas delas falarem que são bissexuais, mas são heteroafetivas. E já a almarada fica naquela de não, sou hétero. Mas olha que legal isso que você está falando. Muito, não, mas pense em homens assumirem, né? Homens assumirem a sua sexualidade dentro de uma sociedade machista patriarcal, né? Onde sempre impõe ao homem performance, que eles tenham, né? Eles têm que ser ativos sexualmente, têm que
tem que se apropriar, né, do corpo da mulher portanto, atuarem sexualmente, a exigência social aos homens passa muito por essa, né, por essa condição assim, olha, você é homem e você só será reconhecido como tal a partir de como você se apropria sexualmente do corpo do outro e você satisfaz a tua necessidade, a tua vontade. Imagina como é difícil dentro desse cenário, diante desse cenário, um homem assexual se afirmar, portanto, como assexual. E dizer, olha, gente, na boa, eu sou homem, me percebo como heteroafetivo, heterossexual, mas eu não tenho necessidade alguma e não tenho vontade nenhuma, por exemplo, de praticar sexo, assim, não tenho nenhum tipo de atração sexual por pessoas. Então, é complicado isso, né? Por isso que eu parto sempre da ideia de violências, né? Você sabe que em 2000 você conheceu o Ronaldo, conheceu a Ana Canosa, então, em 2016, se eu não me engano, foi publicado um livro chamado Violências e Sexualidades. Tem textos meus, da Ana, do Ronaldo, que vai tentar fazer essa intersecção mesmo entre as expressões sexuais, as identidades sexuais e o quão as violências elas permeiam, né? Muitas vezes a dificuldade das pessoas em serem elas mesmas, de poderem assumir quem elas são, né? De poder viver plenamente seus desejos. Então, quais as violências que impedem a gente, eu, você, todos nós, quais são as violências que impedem a gente de viver plenamente nossa sexualidade, né? Sim. Por isso que eu parto sempre desse olhar, sabe? De olhar para as violências. Porque tanto as violências interferem no sexo, quanto o sexo pode ser usado para ser violência, né? Exato. E refletindo sobre isso, e eu tenho assistido 2 séries que têm me intrigado bastante agora, é a Sex Life, eu adoro. Né? E a Sex Life, Mindhunter. As 2 trazem essas questões, assim, que o sexo não é só procriação e o sexo não é só prazer. Não é só atração sexual. E muito de sexo é questão de poder, dinâmica de poder. BDSM, então, é muito disso é essa questão de poder, de hierarquia e tudo mais, né? De você se submeter a outra pessoa, aí, no caso, querendo fazer isso. E eu sou uma pessoa que eu não gosto da linha que diz que BDSM, para ser BDSM, se não tá no fetichismo, mas não dentro da caixinha elitista lá da elite, da nata do BDSM. Benditas caixinhas. Tem que ter essa questão da hierarquia. Porque o BD é de bondage e disciplina, então é um tipo de jogo que pode estar incluso com dominação e submissão ou não. E o sadomasoquismo sozinho também não precisa necessariamente ter essa questão de mandar obedecer e se submeter e tal. É só uma questão de, gosto de dor ou gosto, enfim. Só que tem gente que fala que se é uma sessão BDC, sadomasoquista, né? Só SM. Tem a questão hierárquica, não é BDSM. O que pra mim não faz sentido nenhum, porque tá dentro da sigla. É mesmo? Olha só, tá vendo? Então, tem gente que traz essa coisa, da liturgia do BDSM, que tem que ter essa hierarquia, tem que ter superioridade e essa questão de trocas de poder, senão não é BDSM. Eu não concordo, mas tem essa linha que fala que se não tem a troca de poder, aí entra no fetichismo. E aí você pode ter o sexo penetrativo ali no meio da jogada ou não. E aí, lógico, vão ter pessoas que vão sempre considerar aquilo sexo, independente de ter a penetração ou não, e genitalizar ou não. E outras não. E eu sou uma dessas que depende da relação que eu tenho com a pessoa, aquilo vai ter um significado diferente, né? E nessa série Sex Life, ela fala que sexo para ela como que ela falou? Que era liberdade e fantasia, eu acho. Então é isso, não é só o prazer, não é só o gostoso,
se deixar levar, é o imaginar, é a criatividade erótica. Exato. E você tá livre para fazer o que você quiser naquele momento com aquela pessoa. Exato, exato. Agora, enquanto a gente, eu acho que as divergências e as opiniões contrárias, elas são sempre muito bem-vindas, né? Eu acho que a gente vive em espaços democráticos e eu acho que o debate, eu acho que é importante e às vezes essas linhas, né? Os entendimentos, as leituras diferentes sobre a mesma coisa, assim como você retratou no BDSM, a gente visualiza isso em inúmeras outras situações, né? Sim. No campo da sexualidade, não só no BDSM, mas em outros segmentos também. Eu acho que se tudo for permeado, né, se tudo estiver ali baseado no respeito e principalmente, né, no consentimento, eu acho que a gente rompe um pouco com essa lógica do poder, né, de estabelecer sempre assim a minha lógica, a minha vontade, arbitrariedades, violência. A gente rompe muito com isso quando é consensual, quando o respeito ele prevalece, onde, ok, né? Eu gosto desse formato, mas eu gosto desse e ainda assim nós somos assexuais, né? Não é invalidado só porque eu faço de um jeito e você não faz, você tem que fazer do meu jeito. Não existem invalidações, existem vivências e quando isso permanece no campo democrático e do respeito, eu acho que está tudo certo, né? E eu acho muito tranquilo também as divergências e opiniões contrárias, né? Eu acho que a contrariedade ajuda a gente sempre a fomentar e elaborar novos caminhos aí. Então, tá tudo bem. Sim. Eu vou voltar um pouquinho aqui nos comentários que a Amanda falou anteriormente que sim, foi super libertador para ela conhecer esse mundo da sexualidade, esses vocabulários e tudo mais. E ela falou, agradeço muito o trabalho e empenho de profissionais como vocês em estudar e, por consequência, orientar e ajudar pessoas como eu. Gratidão. Obrigada, Amanda. Imagina, obrigado você por abrilhantar também aqui a live. Imagina. Um prazer, eu um prazer. adorei. Eu dei uma olhada aqui nas anotaçõezinhas que eu fiz para hoje. A gente passou por todas elas. E várias outras. Voamos. E várias outras. Que Sim, gostoso. sempre passa muito rápido, principalmente quando é conjunto, assim, voa muito rápido. Ainda bem que a verdade. ela não cai, assim, no meio dos 60 minutos. É uma hora, né? Eu também nunca entendo. Tem vezes que o Instagram ele não pega no pé, deixa mais um tempo. Não entendo mais também. Eu acho assim. que faz um tempinho que agora ele deixa mais do que uma hora. Antes ele derrubava. Ah, que legal. Agora ele deixa. Antigamente não dava nem para gravar no IGTV, né? Lembra? Não tinha IGTV, então você tinha que ter vários artifícios para gravar. Hoje em dia já facilita mais a nossa vida, né? Já fica gravado e automático, né? Mando lá pro IGTV. Então tá bom. Sim. Vai ficar tudo. Inclusive, muita gente perguntou na minha página, viu, Lari? Aproveitando. Muita gente perguntou, vai ficar gravada lá? Eu vi que você respondeu, obrigado. Sim, mas vai ficar gravado aqui, sim. Aqui no meu IGTV e amanhã eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então, os links estão na minha bio, mas basicamente o povo me acha em todas as redes aí que eu tô por Larissa SR Pombo. Você quer deixar algum recadinho de como o pessoal te acha aí também? Ou, enfim, algum recado final? Por favor, me adicionem, me chamem para conversar. Adoro a interação pelo Instagram, pelas redes sociais. Me achem como @Breno Rusostolato. Estou lá para, enfim, bater papo, esclarecer dúvidas e conversar. E você falou de uma série, eu tô assistindo uma série agora, ainda não terminei, tem 3 temporadas, eu tô terminando a segunda, mas eu tô simplesmente apaixonado pela série do Netflix, chamado Love. Já assistiu? Não. Uma série, o título é Love. E conta também histórias de atrações sexuais e românticas e as implicações, né, em todos esses contextos. É fascinante, é muito legal. Eu pelo menos gostei muito e, enfim, estou aqui louco para terminar a temporada. Sabe, aquela série que a gente vai assistindo, a gente quer assistir uma atrás da outra, não para de assistir, né? Então fica a indicação aí. Você falou de série, eu adoro. Assim que eu acabar essas duas, eu vou pra você está assistindo 2 ao mesmo tempo, não é verdade? Porque a Sex Life eu tô assistindo com o Lucas, meu namorado. E aí a outra eu tô assistindo sozinha, porque ele já tinha assistido há um tempo atrás e não tinha gostado muito.
E aí, esses dias, alguém me sugeriu, eu comecei a assistir sozinha. Ótimo. Então depois assista Love. Pronto. Aí depois você me conta o que você achou. Vou pôr na lista. Tá Breno, bom. obrigadíssima. Eu amei. Imagina. Eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelo seu trabalho. Vira e mexe, eu falo de você nas minhas lives ou nos stories, enfim. E eu tô sempre aprendendo com o seu trabalho também. E você é muito querido, assim, muito aberto para ajudar também, para responder, para trazer conhecimento assim de uma maneira muito leve, muito didática. Então, agradeço imensamente. Obrigada mesmo. Obrigado você pelo convite, querida. Sempre que você quiser, estarei por aqui. É só me chamar. Às vezes a agenda das tribulações às vezes atrapalha um pouquinho, assim, mas a gente sempre dá um jeitinho para bater uma boa conversa, uma boa companhia, trocar uma ideia, construir conhecimento. Estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite. Beijo enorme para você. Obrigado a todos que assistiram. Eu vi que entrou muita gente conhecida aqui também. O Saulo, o professor Saulo Ciasca, entrou aqui também. Não sei se o Saulo está aí ainda, mas obrigado a quem participou da live. Amanda, obrigado pelas contribuições. Amém. E é isso. Até a próxima, querida. Se cuida. E beijo no namorado. Achei que ele estaria aqui com a gente hoje. Não sei e tal. E aí ele foi fazer outras coisas, não pôde vir. Mas eu até te perguntei se ele podia ficar junto. Não, imagina, sempre. O trabalho dele... Vamos marcar uma outra para ele participar junto. Tem dia que ele consegue vir junto, tem dia que ele não consegue. Tá bom, manda um beijão para ele. E é isso, gente. Quem quiser meus serviços aqui, eu vou demorar um tempinho ainda para relançar, ou voltar a lançar, na verdade, cursos online. Mas até lá, é só me contatar por PV, preferencialmente aqui pelo Instagram mesmo, que a gente combina o horário e começa com vocês, ok? É isso. E até uma próxima. E a gente continua se ajudando nas redes aí. Sempre. Aprendendo com você também, sempre. Vamos juntos. Tchau, gente. Boa noite, Lari. Um beijo no coração, querida. Obrigado, viu? Beijo, sempre um prazer, uma honra. Beijo. Tchau.